1 Reis 17. Amém, gente? Hoje vocês acharam rápido? O que aconteceu? É que já estava marcada a folha, está mais fácil. Deus é bom. Amém? Põe a mão em cima da Bíblia, vamos fazer aqui uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor a ministração da palavra e eu te peço, unge os nossos ouvidos. Essa mensagem, meu Deus, eu tenho certeza que vai falar muitos corações, tanto aqui na igreja como os irmãos que vão assistir a gravação do culto, em nome do Senhor Jesus, depois em casa. Pai, eu peço a bênção do Senhor, dê a vitória, traga o milagre a todos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a provisão. Nós vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre os milagres. A gente já está na igreja há um tempinho. Eu, bem dizer, irmão, desde que assim que eu me entendo por gente, eu vou na igreja. Ali tem uma menininha pequena. Que idade que ela tem, irmã? Essa menininha da senhora. Isso. Quem tem que idade? 4 anos. Eu mais ou menos lembro assim, vagamente, é claro, não é bem nítida a memória não, que você já tem um tempinho, mas mais ou menos eu lembro assim, da idade que tem aquela garota ali pequenininha, de 4 para 5 anos de idade, mais ou menos uma faixa etária dessa aí. Eu me lembro de eu ir à igreja com a minha mãe, a minha mãe quando gestante, ela já era da igreja, já estava andando no evangelho. Então, bem dizer, eu cresci na igreja, fui acompanhando. Então, mais ou menos, vagamente, eu tenho umas memórias, bem vagamente, que é muito tempo isso, o meu tempo de igreja, quando era do tamaninho da irmã ali, de 4 anos de idade. Eu lembro que os bancos eram muito grandes, que quando você tem 4 anos de idade, tudo é muito grande. Eu lembro que eu fazia um esforço para conseguir subir no banco, aí sentava no banco, tinha aquele negócio que passava a letra da música, chama, hoje em dia tem a televisão LCD, tem o data show, que é o projetor de cinema, né, mais moderno, mas naquele tempo chamava reto projetor, que era uma folha, alguns de vocês já viram isso em igreja por aí, é uma folha de plástico impressa a escrita lá. Naquele tempo nem a impressora tinha, era tudo escrito à mão, com caneta marca-texto de mão. Aí era uma projeção que fazia na parede. Aí eu achava fantástico aquela letra enorme, tudo era grande, quando você tem essa idade de 3, 4 anos de idade. E eu ali lembro, irmão, da palavra, da pregação, dos cultos, das coisas ali que acontecia vagamente, é claro, mas eu lembro dos cultos, das coisas que tinha na igreja. Depois eu fui crescendo. Então já tem um tempo que eu vou à igreja, que eu vejo os pastores pregar a palavra, que eu me sento para ouvir a palavra, e agora Deus me dá a oportunidade de pregar. E nós temos que ter muito cuidado quando a gente já está há algum tempinho na igreja, para nós não ficarmos insensíveis à palavra de Deus, porque com o tempo a pessoa vai se habituando muito a vir à igreja, a ouvir a pregação, a ouvir a ministração da palavra, e ela passa a considerar aquilo como uma coisa comum. Não, a explanação, a explicação da palavra de Deus já é algo sobrenatural. Diga amém, Jesus. É Deus falando com o homem. Um dia Deus falou com um homem: escreva isso. Ele foi lá e escreveu. Escreva essa história, vá anotando aí. O que Deus falou há 2.000, 3.000 anos atrás com alguém, a mesma mensagem está chegando até nós no dia de hoje. Hoje essa mensagem está sendo pregada aqui em Minas Gerais, mas essa mesma palavra está sendo pregada lá na Bahia, no Japão, lá na Coreia do Sul, lá nos Estados Unidos. Essa mesma mensagem pode estar sendo pregada em qualquer lugar do globo terrestre. Amém, Jesus? Entenda o seguinte: a mesma palavra que veio de provisão para um homem chamado Elias e para uma viúva anônima que nem tem nome, a Bíblia não registra o nome dessa mulher, essa mesma mensagem de provisão, de vitória, ela é pregada a nós hoje. E nós temos que tomar cuidado. O seguinte: já tem algum tempo que você está na igreja, eu já tenho um tempinho também que eu estou na igreja. Nós temos que tomar cuidado para nós não ficarmos insensíveis à palavra de Deus, que Deus fala, eu li um texto da Bíblia. Não, você não leu um texto da Bíblia, você foi à casa de Deus e o Espírito Santo, Deus usou alguém para trazer uma mensagem para você.
Então, quando você ouve uma palavra, agora há pouco a gente leu a introdução aqui da mensagem, até lá no início do culto, no momento da abertura do culto, e eu li lá a palavra que o Elias pregou para a mulher: olha, haverá abundância na sua casa. Aí você olha, diz que bacana essa mensagem, mas essa mensagem foi dita para aquela mulher. Sim, naquele dia foi dita para aquela mulher, mas nós lemos esse texto e aplicamos essa mensagem para nós hoje. Então nós temos que acreditar que esta palavra também está sendo pregada para nós hoje, e a boca de Deus está se revelando a nós. Quem está entendendo, diga amém. Aí fica mais fácil se assimilar a pregação, porque você não veio na igreja para ouvir uma história. Ler, a maioria de vocês aqui sabe, 99% sabe ler. Então o que você tem que beber? Você não veio para ler uma história. Você não saiu da sua casa. Tem gente que mora longe aqui, você saiu às vezes 30, 40 minutos a pé até chegar aqui na igreja. Você não gastou o seu tempo, que é tão precioso, você que é uma pessoa ocupada, para vir aqui ler Bíblia. Você não veio ler Bíblia, você veio para ouvir a palavra de Deus, e ela vai falar com você. Então diz aqui o seguinte, capítulo 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Dê uma pausa aqui. O Acabe tinha feito uma aliança, tinha se casado com uma mulher chamada Jezabel. A Jezabel era adoradora de deuses, e um dos deuses que ela adorava era Baal. E esse deus Baal, ele era tido, eles acreditavam assim, que era o deus responsável pelas chuvas, e era o deus responsável pela fertilidade da terra. Então, quando alguém plantava e colhia boas colheitas, eles diziam assim: Baal abençoou a nossa colheita. Quando chovia bastante e as plantações rendiam bastante, eles diziam: o deus Baal nos abençoou. A Jezabel acreditava nisso. Ela se casou com Acabe, e o Acabe então passou aí na linha de Jezabel. Ele era alguém que servia a Deus, mas agora também estava com o coração dividido. E a nação, irmãos, aos poucos foi pegando aquele exemplo, que a gente faz aquilo não que a gente ouve, mas nós fazemos aquilo que a gente vê as pessoas fazerem. Ouvir a gente ouve, mas o exemplo mais fácil é: alguém faz, você vai e faz igual. Alguém disse um dia aí: macaco viu, macaco fez. Uma vez, eu lembro, eu era garoto, eu fui ao zoológico, eu achei engraçado, jogaram um chiclete, maldade isso aí, fazer com o bicho, mas jogaram um chiclete para o macaco. Eu devia ter 9 para 10 anos de idade, eu me lembro disso nitidamente. Macaco vê, macaco faz. Pegaram um chiclete, jogaram para o macaco. O macaco pegou, mastigou o chiclete e começou a fazer uma bola bem grandona. Eu falei: meu Deus, como é que é isso? Mas é porque o macaco viu e o macaco fez. Ele aprende com exemplo, nós também. Então a nação de Israel estava dividida. Por quê? Porque eles diziam: a mulher do Acabe faz, eu também posso fazer. Fulano faz, então eu posso. Nós aprendemos por exemplos daquilo que a gente vê. A nação foi se afastando, eles não perceberam isso. Tem coisa que a gente não percebe. A nação foi se afastando aos poucos de Deus. Sabe aquele irmão que você via sempre ele na igreja, aí agora você olha para a cadeira dele, ele não está mais? E aí você encontra ele pela rua e ele diz assim: eu estou meio desanimado de ir à igreja, eu estou meio desanimado, tem uns problemas. O fato daquele irmão não vir mais à igreja, você não vê ele na igreja, aquele foi o último sintoma. Que o primeiro sintoma é que ele já não orava mais na casa dele, ele já não lia a Bíblia, ele foi perdendo o temor de Deus. Ele vinha todo domingo, toda quarta-feira na igreja, e passou a vir a cada 20 dias, só vem na Santa Ceia. Daqui a pouco ele foi se afastando, aí apareceu uma oportunidade de fazer uma coisa errada, ele fez. Aos poucos ele foi esfriando, daqui a pouco você não vê ele mais na igreja, e se convida ele para vir: vamos na igreja. Não, eu estou sem força para vir. Na verdade não é, é porque ele está tão longe de Deus, mas tão longe de Deus, que nada de Deus interessa para ele. Inclusive
vira a igreja. Quem está entendendo? Diga amém. Tem gente que batiza, ela só tomou um banho de água. Você é batizado? Sou. Mas ela só tomou um banho de água. Não vive uma vida com Deus. Não lê a Bíblia, não ouve uma pregação. Quando vem o culto, a mente às vezes está longe. Aí a pessoa, com o tempo, ela perde o desejo de estar na igreja. Ela vai se afastando. O povo aqui foi se afastando e ficou uma ruína espiritual, uma escuridão espiritual. Deus então emitiu um juízo, e o juízo veio através da boca de Elias. O Elias chegou para o rei Acabe e disse: olha, segundo a minha palavra, segundo o que eu estou dizendo, nos próximos anos não vai haver chuva, nem orvalho vai haver mais. Eu estou decretando. O Acabe deve ter rido. Ele e a mulher dele devem ter rido muito no palácio. Porque o que a Jezabel acreditava? Que o Deus, com D minúsculo, que o Deus que era responsável pelas chuvas e pela prosperidade da terra era o Baal. Então, se Baal é Deus, e se eles serviam ao Deus Baal, o que o Elias falou não tinha poder algum. Quem está entendendo? Diga amém. O Elias foi e falou. Eles devem ter rido muito. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, eles riram. Mas eles começaram a notar algo estranho. O clima estava bem seco. Passou 3 meses, eles continuaram rindo, mas começaram a ficar preocupados. Passou uns 6 meses, não caiu uma gota d'água. E aí o rei Acabe começou a ficar bravo. Está tendo uma crise de água, não chove. E eu estou lembrado que o Elias, há uns 6 meses atrás, me disse que não haveria chuva. Estou começando a desconfiar de Baal. Passou 1 ano, nada de chuva. Nisso começou a ter um problema sério, não só para o Acabe, mas para toda a nação. Mas na verdade era a nação toda que estava afastada. Aí, irmão, as coisas começaram a ficar difíceis. Versículo 2, e o Acabe começou a ficar esquentando a cabeça. Versículo 2 diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Note uma coisa, que uma crise se instalou, mas na vida de Elias estava havendo provisão. As coisas começaram a ficar difíceis para muita gente. Só que o que o Elias via? Que os pássaros traziam pão para ele de manhã e traziam alimento. Não faltava nada. Mas por que não faltava nada? O Elias estava seguindo uma direção de Deus. Se você seguir a direção de Deus, pastor, aonde que está a direção de Deus? Está na palavra dele. Às vezes naqueles momentos difíceis que você enfrenta, aquela dificuldade, meu Deus, fala comigo, o que eu tenho que fazer? Estou passando uma luta. Aí às vezes você vem aqui na igreja, está sendo pregado uma palavra que dá certinho com o seu assunto, para resolver o seu problema. Às vezes você está na sua casa, você ora, Senhor, fala comigo, estou desesperado com um problema. E você abre uma palavra e você sente Deus confortar o seu coração. Assim foi com Elias. Fique no ribeiro de Querite, junto dele. Fique lá, que eu vou mandar o sustento. E o sustento foi vindo, só que foi um sustento temporário. O rio secou e aí as coisas começaram a ficar difíceis. Deus então deu uma outra estratégia para Elias. Você vai sair do ribeiro de Querite e você vai agora para um outro lugar. Diz aqui o seguinte, versículo de número 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, depois que o rio secou: levanta e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Agora observe isso aqui, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba.
E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Agora leia o versículo seguinte em voz alta. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Irmão, essa mulher estava numa situação paupérrima, pobríssima, terrível. Aí chega alguém na casa dela, o Elias, enviado por Deus, com uma palavra de Deus para abençoar a vida daquela mulher. O que o Elias diz? O Elias disse assim: olha, a senhora pode trazer um pouquinho de água para mim beber? Ah, posso sim, deixa eu ir lá buscar. Enquanto ela foi buscar água, ele aproveitou para pedir outra coisa: traz também um bolo. Aí ela já mudou o semblante dela e disse assim: olha, eu não tenho um bolo para dar a você, e lá em casa tem um punhado eu entendo que é pouco, um punhado de farinha, um pouquinho de azeite numa botija. Aí você está vendo isso aqui? Eu peguei esses 2 gravetos aqui, esses cavacos, pedaços de madeira, e eu vou levar lá para minha casa. Aí eu vou preparar para mim e para o meu filho, para que a gente coma. Aí a frase dela é interessante aqui, ó: para que comamos. O que diz o finalzinho do verso 13? E morramos. O que essa mulher estava esperando? A morte. Ela já não tinha mais esperança. Por que ela não tinha esperança? Porque ela ia lá no quintal da casa dela, a plantação estava seca. Ela olhava de longe assim, o rio havia secado. Se tinha vaca, a vaca já tinha morrido de fome e sede. Se tinha cavalo, já tinha morrido também. Os pássaros já tinham ido embora. As plantas secaram, as árvores secaram. Não chovia já há 3 anos. Então, quando essa mulher ela olhava em volta, o que ela via? A morte. Então isso começou a influenciar ela, e ela agora não acreditava mais na vida. Essa mulher só acreditava agora e estava esperando a morte. Só que a vida chegou na casa dela. Diga amém, Jesus. A bênção chegou. Só que a bênção chegou de uma maneira que ela não entendeu o que era a bênção. E o profeta faz a ela um pedido: me dá um bolo, traz para mim um bolo pequeno. Não era grande não, o profeta não era guloso. Me dá um bolo pequeno, traz para mim. Mas não posso, eu não tenho, só tenho isso aqui. Aí ele deu para ela uma palavra. Por quê? Porque essa mulher ouvia a palavra da terra, e a palavra da terra era a morte, era a seca, era não tem, era a escassez de tudo. Ela estava olhando para o natural. Quem olha para o natural se desespera. E o Elias, irmão, estava com uma palavra não da terra, uma palavra do céu. E a palavra do céu dizia a ele: a viúva vai sustentar você. Vai, Elias. E ele foi. Ele confiava em Deus. Irmão, você precisa confiar em Deus. O Deus da Bíblia não mudou. Quem está crendo nisso, diga amém. Ele não mudou. Ele falou: Elias, uma viúva vai sustentar. Ele disse: Senhor, eu vou lá. Aonde é que tenho que ir? Vai a Serepta, que é de Sidom, mora lá, e a viúva vai sustentar. Quando a viúva ouviu o pedido dele: me dê um bolo, ela já deu a desculpa: eu não posso. Às vezes a gente dá desculpa: não, eu não posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque por isso ou por aquilo. O Elias disse: senhora, eu tenho a palavra de Deus para a senhora, a palavra da abundância. Diz aqui o versículo seguinte, é o versículo 13: e Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze para fora, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O que ele disse? A farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará. Até quando? Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. O que ele disse a ela? Enquanto as coisas não voltarem ao normal, lá na sua casa, a senhora vai viver de milagres.
A senhora vai viver do sobrenatural. Enquanto não houver chuva, que as plantas não crescerem, as espigas não florescerem, não crescerem, enquanto a normalidade não vir, lá na sua casa não vai faltar nada. Ela, quando ouviu isso, irmão, acendeu nela a vida. Você tem que aprender isso também. Você está ouvindo, não é uma história. Eu não sou professor de história. Eu não vim aqui fazer leitura bíblica, não. Eu vim pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus na boca de Elias há uns 3.000 anos atrás é a mesma hoje. A farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, enquanto lá fora não houver a chuva, ou seja, as coisas não voltarem ao normal, do que a gente entende o que é normal, enquanto as coisas não estiverem no seu lugar normal, naquilo que a gente acha que é bom, lá na sua casa, senhora, ele diz para ela, vai haver o milagre de Deus. Absorva essa palavra para você. Enquanto as coisas lá fora estiverem fora do lugar, estiverem bagunçadas, você não vai depender da economia desse país, desse estado ou dessa cidade. Você vai depender apenas da promessa de Deus e da palavra de Deus. Amém, Jesus? Essa mulher acreditou. Ela ouviu a palavra e ela acreditou. E ela então pôde receber a provisão de Deus, provou da provisão. Versículo de número 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra de Elias, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de... Irmão, ela viu ou não viu a provisão? Sim ou não? Você vai ver a provisão na sua casa. O Deus do Salmo 23 é o seu Deus. O Deus de Elias é o seu Deus. O Deus que diz nada faltará, ele também fala para você, nada faltará. O salmista diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer a mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele sabia que Deus estava com ele. O Elias sabia que Deus estava com ele. Deus falou, Elias, vou mandar o corvo levar a comida a você. O corvo levou. Ele só fez uma coisa, obedeceu. Deixa eu ficar onde Deus mandou. Deixa eu fazer o que Deus mandou. Teve a provisão. Agora que o rio secou, Elias, os passarinhos não vão vir mais não. Vai para Serepta. Se ele ficasse lá, onde ele estava antes, junto do rio lá do Jordão, lá do ribeiro de Querite, se ele continuasse lá no ribeiro de Querite, Deus não ia poder abençoar ele. Deus havia dito, você vai ficar no ribeiro de Querite, mas foi por um tempo. Depois que o rio secou, Deus falou, sai daí e vai agora lá a Serepta. Se ele desobedecesse a Deus ficando lá, ele não veria a provisão de Deus. Mas ele foi aonde Deus mandou ele ir. Vá aonde Deus manda você ir, faça aquilo que Deus mostra para você na palavra, porque você vai ver a provisão. Não seja temeroso ou covardoso, a pessoa covarde. Não seja uma pessoa que se acovarda. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou falar com aquela pessoa, não, eu não vou bater aquela porta, não, eu não vou alugar aquele imóvel, não, eu não vou fazer isso, não, vai que eu quebro a cara. E já quebrou. Você não tem que pensar, vai que eu quebro a cara. Eu vou conseguir. A vitória vai ser minha. Deus falou comigo, eu vou botar a mão e vai dar certo. Eu vou orar e a vitória vai vir. Diga amém, Jesus. Eu vou bater, aquela porta vai se abrir no nome do Senhor. Ai, vai que eu quebro a cara. Não, não tem esse de vai e quebra a cara. Eu vou quebrar a cara, é do demônio. Eu vou conseguir a minha vitória, a bênção é minha. O Deus de Elias é o meu Deus. Ele disse, Elias, vai lá porque a viúva vai te sustentar. Ele pode dizer, Senhor, o que é isso? O senhor não podia mandar eu para uma casa de uma senhora rica? Está mais fácil. Irmão, Deus mandou o Elias na casa daquela mulher pobre. Ela já estava esperando a morte, ela já nem acreditava mais na vida. E aquela mulher viu o milagre na casa dela, na vida dela, ela viu a provisão. Deus queria abençoar aquela mulher, e aquela mulher entendeu, e teve a vida dela mudada. Enquanto não teve chuva, na casa dela teve um milagre. Depois que as coisas voltaram ao normal, porque teve um dia que voltou ao normal. O problema, ele tem um começo, guarda isso aí, ele tem um meio e ele tem um fim. Uma hora o problema acaba, mas enquanto não houver solução do problema, os milagres vão acontecer,
e você vai ver na provisão de Deus. Enquanto não houver chuva, senhora, na sua casa o azeite não vai faltar, a farinha não vai acabar. Ela viu isso, ela viu o milagre de Deus. Depois ela viu outros milagres, o filho dela adoeceu e ela viu o profeta Elias ressuscitar o filho dela. Essa mulher foi muito abençoada, você será também. Amém, Jesus? Guarda essa palavra, tome posse da bênção no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé que nós vamos fazer uma oração agora, vamos agradecer ao nosso Deus. Querido Pai, eu agradeço ao Senhor por essa palavra, e eu oro nesse momento, peço uma bênção sobre cada um dos nossos irmãos aqui na igreja e os nossos irmãos que acompanha a transmissão do culto em casa. Eu peço a bênção sobre todos. Cure, liberte, restaure, traga provisão, traga a bênção. Eu anulo toda ação do diabo. Eu digo: espíritos de doença, de sofrimento, de miséria, de maldição, caiam por terra agora, vão embora. Sai doença, sai depressão, sai opressão, vai embora todo mal. Tudo que não presta, saia, bata em retirada toda maldição, todo mal, vai embora em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu ministro uma bênção sobre todos, e eu declaro que todos que oraram comigo com fé estão abençoados e libertos para a tua glória, em o nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus e amém. E vamos dar uma salva de palmas, irmãos, para o nosso Deus. Amém, Jesus.